Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 21. É uma leitura um pouco extensa, nós vamos ler do 21 ao 35. Primeiro nós lemos numa tacada só, depois nós retornamos com mais calma dentro dos textos. Nessa primeira leitura, irmãos, não vai ser possível usar o telão, a não ser que coloque o outro, porque eu não pus na sequência. Mas, se der tempo de colocar aí, na versão NAA, para que possamos ler todos numa mesma versão. Todos os irmãos encontraram, irmãos? Vamos aguardar um pouquinho até colocar no telão. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do 21. Vamos começar, irmãos, depois, quando der certo ali, a gente vai acompanhando. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça nessa noite. Não só para entendermos essa palavra, mas para colocá-la em prática. Falar sobre perdão é tão fácil. É tão lindo chegar aqui e, na teoria, discorrer sobre o que nós precisamos fazer. Perdão é muito legal, até que chega a hora que nós precisamos perdoar. Bendito e glorioso Deus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós nos colocamos diante da Tua presença.
Nós te agradecemos, ó Pai, pelos louvores, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Que palavra, Senhor. Para nós, às vezes difícil de digerir, ó Deus, mas nós queremos nesse instante te pedir graça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entendermos, mas sobretudo, ó Pai, nos dê graça para praticarmos o que está ordenado por Ti, através deste evangelista. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma daquelas mensagens, irmãos, que a gente já até imagina como que é a reação da igreja, porque é a nossa reação quando começa a prepará-lo. Não é uma mensagem de sair dando pulos, gritando e rodando pirueta. É uma mensagem difícil, sobretudo porque a Bíblia não é um livro de sugestões. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, o que está escrito nela, principalmente palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo para os seus servos, isso são ordens. E acatar uma ordem dessa, irmãos, vai contra o nosso ego, vai contra a nossa altivez de espírito, vai contra aquilo que nós achamos que somos, e é diante de situações tais que nós começamos a entender o que Jesus quis dizer quando Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abrir mão da vingança. Abrir mão de fazer um ofensor pagar o que ele nos deve, é um ato de renúncia e, como tal, não é fácil. A cultura do perdão nos nossos dias hoje tem ganhado conotações até ofensivas, dependendo de quem fala a respeito dela. Se você pegar aquele movimento que nós vimos aflorar nos últimos anos, que vidas negras importam. Já ouviram falar desse movimento? Black Lives alguma coisa em inglês. Eu não sei falar inglês, né? Mas se você falar para integrantes desse movimento que eles precisam perdoar os seus agressores, não tenha dúvida de que você será vítima de algum linchamento, ainda que moral. Porque perdoar um agressor é perpetuar a agressão na visão deles. Perdoar um agressor é estimular que o agressor continue agredindo. Então nós não devemos reagir com perdão. Nós temos que reagir com força, nós temos que reagir com violência, nós temos que nos posicionar para mudar situações. Mas isso não é o que nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, é andar na contramão da cultura. E isso não é fácil. Agora eu sou um andador de bicicleta, e eu tenho uma bicicleta fantástica, alguns irmãos já viram ela aí, é o último modelo da década de 80. Quando o vento está favorável, irmãos, e quando a descida está no seu favor, é mole, não precisa nem pedalar. Agora, quando o vento é contra, quando a subida é contrária, e quando você coloca uma pessoinha na garupa atrás para deixar a bicicleta mais pesada, é difícil. Andar na contramão da cultura é difícil, porque nós somos ensinados no mundo que as pessoas têm que pagar pelos seus erros, principalmente se os erros delas foram cometidos contra nós. Pedro, e não podia ser diferente. Eu comecei com esse versículo aí mesmo? Não tem um slide antes desse, não?
Versículo 21, Pedro se aproxima de Jesus. E ele faz uma pergunta interessante, porque é uma pergunta que dá uma impressão de uma certa piedade. Ele diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes uma pessoa pode pecar contra mim para que eu a perdoe? Até 7. Se nós analisarmos um pouco, irmãos, o conjunto de regras judaicas que existia até aquela ocasião, chamado de Talmud, que era discussões rabínicas a respeito da interpretação da lei, ali havia uma ordem de que você deveria perdoar a pessoa 3 vezes. O texto é expresso e diz: se a pessoa pecar uma vez contra você, perdoe; se pecar a segunda vez, perdoe; se pecar a terceira, perdoe; se pecar uma quarta, faça ele pagar. Isso é o conjunto de interpretações judaicas. Pedro, quando faz essa proposta para o Senhor Jesus, está sugerindo mais do que o dobro do que a interpretação rabínica sugeria. Senhor, 7 vezes. É suficiente para um cristão? Será que está numa medida boa? Enquanto nós não entendemos, irmãos, que estar em Cristo não é só uma progressão moral, não é só um melhoramento de caráter, não é só se diferenciar um pouquinho de quem não está, não, irmãos. Estar em Cristo é ter uma transformação totalmente radical, como o pastor Catarino gosta de mencionar e ostenta ali na camiseta dele. É radical, irmãos. Quem está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, se torna uma nova criatura, de modo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo é se tornar semelhante a Ele, a cada dia, conforme nós caminhamos, e de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, assim como o dia vai nascendo, e o sol vai brilhando, 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 até que seja dia completo, assim é um seguidor de Jesus Cristo, que começa na sua caminhada, e como a aurora vai brilhando, 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 até que chega um momento em que ele se confunde com a pessoa do seu Salvador. Pedro faz, irmãos, e pense nisso, é uma sugestão legal. Mas aí vem Jesus, como de costume, e joga um balde. E dá um choque não só em Pedro, mas em todos nós, porque no versículo 22 diz: Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. E essa parábola é interessante, que Jesus vai começar a contar agora, e a passagem como um todo, nos revela que os números são as coisas que menos importam nessa parábola, ou nessa passagem como um todo. Porque se você é bom de matemática, rapidamente você já fez uma continha aí e falou: opa, 490. E aí você começa a contabilizar as falhas que o seu irmão tem com você, e nós nos esquecemos, irmãos, que se nós continuamos contando, é porque de fato nós não perdoamos. Quando Jesus faz uma colocação dessa, Ele não está sugerindo um número de vezes em que o irmão ou em que o próximo deve ser perdoado. O que Ele está querendo dizer é: Pedro, não é 7, são indefinidas vezes. Quantas vezes foram necessárias? Quantas vezes esse irmão se arrepender e pedir perdão para você?